Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. A todos, muito obrigado. Como sempre, é uma alegria enorme estar aqui com vocês novamente para nós estudarmos esse ensinamento maravilhoso que é Aceite ou Noé, para você prosperar cada vez mais, você conquistar a sua verdadeira felicidade. E hoje nós vamos tratar de um tema, que o tema já é quase que a palestra. O tema é o sucesso do seu empreendimento está relacionado diretamente em você conquistar o agora com toda a força. E para tanto nós vamos utilizar este livro, A Verdade da Vida, volume 7. Da coleção dos 40 volumes da Verdade da Vida, esse é um dos livros espetaculares, exatamente o livro para você aplicar no seu cotidiano. É a filosofia da Aceite ou Noé aplicada no seu dia a dia, como você prosperar mais, como você conquistar então o seu verdadeiro sucesso. Nós vamos falar então sobre esse tema do conquistar o agora, né? E por que esse tema é tão relevante para quem quer empreender, para quem quer realizar um projeto, para quem quer desenvolver alguma coisa que vai transformar a sua vida e também a vida de muitas pessoas. Vocês sabem, né? Competência, conhecimento, capacidade de criar uma visão de futuro e a capacidade para executar são, sem sombra de dúvidas, capacidades, são conhecimentos, são temas extremamente relevantes para quem está empreendendo. Mas será que é suficiente? Será que ter tudo isso garante o teu sucesso? Hoje vamos dizer que precisaria de uma coisa adicional que nós vamos tratar então nesta palestra de hoje, que é a questão do timing. Você acertar o momento exato para você fazer as coisas. Então eu tenho assim atuado aí no mercado, falando com várias empresas, vários empreendedores, empresas que têm mais de 70 anos de história, que tem uma belíssima história. E também tenho falado com empreendedores, jovens empreendedores ou novos empreendedores que estão lançando novas ideias, criando uma visão de futuro. E o que a gente descobriu é que não dá para viver somente das glórias do passado, né? O que te trouxe até aqui não garante que vai te levar onde você quer chegar, né? Então, às vezes, o passado ajuda, mas não é suficiente. E também eu tenho falado muito com jovens empreendedores que trazem projetos interessantes, trazem os planos de negócio bastante interessantes, mas eles ficam só apresentando o futuro no PowerPoint. Você sabe que o PowerPoint, por si só, não resolve. É preciso você ter alguma coisa real. Você tem que estar empreendendo, executando efetivamente. Então, o tema de hoje é falar sobre o timing, ou seja, de você fazer o aqui agora com toda a força, né? Isso significa que se você errar o timing, você, mesmo com todo aquele conhecimento, com toda a experiência, mesmo com tudo aquilo, não garante que você vai chegar lá. Então, é preciso acertar o timing, ou seja, fazer a coisa certa no momento certo, né? E como é que a gente descobre isso? É você acertar, assim, o momento exato para você colocar em prática aquilo que você idealizou. Eu tenho visitado muitas empresas, até pelo trabalho que a gente faz de ajudar os empresários, né? E muitas vezes tem gente que vive do passado. E como é que a gente descobre isso? Quando a gente chega na recepção, geralmente tem na recepção
troféus, tem diplomas, tem certificados, homenagens que eles receberam das entidades e que tratam do momento que aquela empresa teve o reconhecimento do mercado ou de alguma entidade representativa. E o que a gente percebe ali, por exemplo, em algumas empresas que eu visitei, tem empresa lá exibindo orgulhosamente um certificado ou um troféu que é de 2001, 2002, 2003, ou seja, são reconhecimentos que eles tiveram há cerca de 20 anos atrás. Aí você vai ver se tem alguma coisa mais recente e não tem nada. Então são empresas que vivem de glórias do passado, vivem em função do passado. Isso é alguma coisa para a gente refletir. Por isso que eu gosto muito de visitar as empresas. Ao invés de fazer reunião somente no meu escritório, eu vou fazer nas empresas, eu vou conhecer a recepção, eu vou conhecer funcionários, eu procuro conhecer a empresa na sua intimidade. Manter uma sala bonita, isso qualquer um consegue fazer. Agora, manter a cozinha, o banheiro limpo, tudo organizado, ou seja, o bastidor, aquilo diz muita coisa. Então, é muito importante a gente conseguir enxergar essas coisas, né? Por isso que essa questão do timing, de você fazer a coisa certa no momento certo, é muito importante. E vocês sabem que o ser humano às vezes vive fora do seu tempo. Ou ele vive do passado, ou vive sonhando do futuro. E nem todos vivem focados no seu dia a dia. Então isso é um ponto extremamente importante que nós vamos desenvolver nessa palestra de hoje. É você acertar o momento certo para fazer as coisas certas, né? E vocês sabem que o ser humano é um dos únicos seres que tem capacidade de viver fora do seu tempo. Às vezes ele vive por futuro ou vive do passado, né? Ele consegue dirigir o pensamento para o futuro, às vezes ele traz sentimentos e pensamentos do passado e isso acaba então afetando muito o dia a dia, né? Então consegue reviver o passado e consegue também visualizar o futuro. Então essa é uma característica do ser humano. Então tem essa parte de imaginação extremamente desenvolvida. Só que se isso não for bem utilizado, isso pode mais atrapalhar do que ajudar, né? Do passado, às vezes as pessoas trazem mágoas, ressentimentos e frustrações, né? Isso traz o quê? Tristeza ou revolta. Em relação ao futuro, muitas vezes ele traz do futuro o quê? Preocupações, medo, ansiedade. Inclusive, se diz o seguinte, que a depressão é o excesso do passado. E a ansiedade é excesso do futuro. Essas duas coisas comprimem de tal forma o presente e acaba matando a vida, né? A pessoa vive pressionada com coisas do passado e traz do futuro toda a sua ansiedade, medo, e com isso comprime o seu presente, que é o seu hoje, né? E com isso apequena o presente e mata a vida. Nós temos em casa uma cachorrinha chamada Lily, né? Ou Lilibet, né? É a rainha do lar. E é interessante quando você olha o comportamento de um cachorrinho ou de uma cachorrinha. Então a nossa cachorrinha adora passear. Então quando a gente fala a palavra mágica, vamos passear, ela pula de alegria, fica feliz, não sabe o que fazer de tamanha alegria. Mas tem dia que eu e minha esposa temos que sair e não dá para levá-la. E aí a gente fala, Lily, fica, você vai ficar em casa. Aí ela parece que derrete, a fisionomia dela parece que ela derrete e fica murchinha, né? Porque ela demonstra com muita vivacidade o que ela sente. Então quando ela está feliz, ela pula, está toda aí radiante. Mas quando a gente fala que ela vai ficar, né? Aí ela fica murchinha, vai lá para o cantinho, vai para a caminha dela e fica lá quietinha, né? E aí a gente sai e ficamos aí um tempo fora. E quando a gente retorna, ela já está lá na porta esperando. E quando
nos reencontra, né, quando a gente se reencontra com ela em casa, ela pula de alegria, fica feliz da vida, né? Então, a nossa cachorrinha vive plenamente o momento presente. Então, na hora que a gente fala, você fica, a gente sai, ela fica triste, fica bem triste. Mas quando a gente retorna, ela fica muito feliz. E se fosse um ser humano, como é que seria o comportamento? Provavelmente o ser humano ia ficar chateada, porque a pessoa vai ficar chateada porque não levaram ela para passear, ela vai ficar ali chateada, né? E quando a gente retorna, ao invés de pular de alegria, talvez está lá no canto, meio amuado, está mal-humorado e não quer nem conversa, não é assim? Então, a gente tem muito que aprender com o cachorrinho, né? Porque o cachorrinho vive, sim, intensamente o momento presente. Não fica preocupado com o futuro, não fica chateado porque foi deixado em casa e não fica preocupado se a gente vai voltar ou não. Quando a gente retorna, ela demonstra plenamente a alegria, né? E o que o mestre Masaru Taniguchi ele nos diz aqui nesse livro, no capítulo 6, ele diz o seguinte, que passado e futuro não existem no mundo real, né? O passado e o futuro não existem no mundo real. O presente é o único tempo que existe e o único tempo que é realmente nosso, né? Por isso que é chamado de presente, né? Então o presente, o aqui, o agora é um presente, é uma dádiva de Deus. Enquanto o passado e o futuro esmagam o presente, né? O presente é o tempo que é nosso, é genuinamente nosso e é o tempo real. Esse tempo é que existe verdadeiramente. Dalai Lama, ele disse o seguinte, só existem 2 dias do ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar e fazer principalmente o viver, né? A gente viver plenamente. Então, hoje é o presente. É hoje que a gente precisa viver intensamente. Agora, além dessa questão do tempo, né, dimensão do tempo, eu quero trazer a outra dimensão que é do espaço, né? Que a gente tem que tratar o aqui e o agora, né? Então tem gente que apenas está fisicamente presente, mas o seu pensamento está em outro lugar, né? Uma vez eu estava numa reunião com o CEO, né, o presidente de uma empresa multinacional aqui em São Paulo, e eu fui para a reunião, só estava eu e ele, e eu estava fazendo uma breve apresentação para ele, e aí, de repente, ele pega o celular e começa, no meio da reunião, só estava eu e ele começou a checar as mensagens lá. Aí quando eu notei que ele estava checando as mensagens, o pensamento não estava mais naquela conversa entre nós. Ele estava checando as coisas no celular. Aí eu parei, cruzei os braços, fiquei olhando para a cara dele. E ele estava tão distraído olhando que na hora que ele viu que eu estava olhando para ele ficou todo sem graça tal, e não, desculpa. Eu falei, não, resolve as coisas que você tem que resolver, depois a gente continua. E ele ficou tão sem graça, que ele pegou o celular que ele deixava na mesa e já botou no bolso, né? Porque essa é uma demonstração de respeito. Quando você está numa reunião e alguém coloca entre você e ela própria, ela coloca o celular, passa a sensação que o celular é mais importante do que você. Então, pelo protocolo corporativo, a gente observa essas coisas. Então, quando a pessoa coloca o celular na mesa e começa a reunião, fica aquela sensação que a pessoa está dando prioridade para alguma mensagem, alguma ligação que está para receber, né? Então, normalmente eu deixo o celular no bolso e deixo no modo silencioso, porque aquele momento está eu e a pessoa, eu e as pessoas, aquele é o momento mais importante, né? Eu não posso deixar que alguma coisa de fora interfira naquele momento, né, no aqui e agora.
Isso a gente observa muitas vezes em reuniões, até mesmo na própria família, quando tem gente que na hora da refeição está ali checando mensagem, ao invés de interagir, conversar com as pessoas, né? Ou encontros sociais, tem gente que fica mais tempo no celular do que está interagindo com as pessoas. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes só está o corpo presente, mas o pensamento está em outro lugar muito distante, né? Então é importante que o corpo, o pensamento e a alma esteja aqui e agora. Por exemplo, eu estou fazendo essa palestra, será que no meio dessa palestra não tem gente ali checando mensagens? Será que não tem gente, na hora que eu estou falando aqui agora, tem gente pensando numa outra coisa, pensando e está com a cabeça em outro lugar? Então vamos ver, será que está todo mundo de corpo, mente, pensamento e alma presente aqui agora nessa palestra, né? Então fica aqui uma reflexão, né? Então é importante a gente estar de uma forma integral, de uma forma completa, presente no aqui agora e fazer aquilo que tem que ser feito aqui agora e não estar apenas de corpo presente e aí está distraído com outras coisas. No momento que a gente cria distrações, a nossa força fica extremamente fragilizada. Nós ficamos muito limitados quando a gente dispersa a energia, a atenção, o pensamento. Então, para a gente fazer demonstração de força total, é preciso ter foco. Fazer poucas coisas que realmente vale a pena e fazer muito bem feito. Inclusive, nos trabalhos que a gente tem feito junto às empresas, ajudando as empresas, no seu fortalecimento, coisa que a gente tem trabalhado muito é a questão de foco. Fazer poucas coisas que realmente vale a pena e fazer com excelência, executar e garantir o resultado. Não adianta ser como um pato, né, que nada, voa, corre e canta, mas não faz nada direito. É preciso focar, fazer aquilo que realmente importa, aquilo que é mais relevante e a partir daí você executar e garantir o resultado, né? Então é isso que faz diferença nas empresas, né? Não é fazer um monte de coisa, fazer vários projetos, várias atividades e com isso acabar se distraindo e não conseguindo então dar foco naquilo que é realmente relevante. Nesse livro A Verdade da Vida, volume 7, o mestre diz o seguinte: só existe o presente. Nós não podemos mudar o passado. Olha que interessante. Nós não podemos mudar o passado e também não podemos mudar o futuro a não ser através do presente. Eu vou repetir, hein? Olha que interessante. Nós não podemos mudar o passado e também não podemos mudar o futuro a não ser através do presente. Ou seja, se você quer mudar o futuro, se você quer criar um futuro glorioso, maravilhoso, você não adianta ficar só pensando no futuro, ficar só no desejo. É importante você tomar ações agora, aqui, agora. Então é através do presente que você muda o futuro, né? Então essa é uma dica muito importante que está aqui na página 71 do livro A Verdade da Vida, volume 7, que o mestre Masaru Taniguchi ele nos traz, né? E ele diz mais alguma coisa, ele diz mais coisa aqui. Ele diz o seguinte, que o desenvolvimento de nossa vida atrasa na mesma proporção com que desperdiçamos o agora. Olha só, que o desenvolvimento de nossa vida atrasa na mesma proporção com que desperdiçamos o agora. Então, quem não está vivendo o aqui e agora está desperdiçando o quê? A vida, né? E o mestre ainda diz o seguinte, que não há sensação de maior felicidade do que aquela que nasce da convicção de que estamos vivendo plenamente o agora, né? Então, viver plenamente o agora é aquilo que traz, de fato, a verdadeira sensação de felicidade, né? Porque o verdadeiro sucesso consiste no desenvolvimento contínuo da vida através das mais variadas experiências da vida, né? É
na jornada, aquilo que você faz durante a jornada, isso sim que é o verdadeiro sucesso, porque é isso que transforma efetivamente a nossa vida, né? Através dessas experiências que a gente vai vivenciando. Então não tem coisas ruins ou coisas boas, tudo depende de como você encara, né? Então mesmo uma coisa que aparentemente parece ruim, pode se tornar uma coisa boa desde que você aprenda com aquela experiência. Então mesmo as experiências negativas podem ser transformadas em atributos positivos desde que você aprenda com aquela experiência, né? Porque para nós que somos a própria vida, a alegria está em criar, crescer, em deixar a marca do nosso eu nas duras rochas dos nossos destinos. Então esse é o verdadeiro desenvolvimento a que se referem os ensinamentos da Seichoné, ou seja, é deixar a nossa marca nas duras rochas, né, através das experiências, né, e aí sim deixar algum legado. O que é esse legado? É algo que ajuda as pessoas, que ajuda a proporcionar felicidade, ajuda a proporcionar alegria para as pessoas, através desse trabalho. Então, se você que está aí buscando algum projeto, você que está querendo empreender, você que está querendo realizar alguma coisa, pense muito bem em você aproveitar intensamente o momento presente para você construir o futuro. Porque quando a gente fala em empreendedorismo, nós estamos falando o quê? De você criar um futuro, não é verdade? Você criar um negócio, você criar um projeto, alguma coisa que vai se transformar no negócio, que vai então ajudar a alavancar a sua empresa. Então, quando você pensa nisso, é muito importante você pensar em desenvolver algo que vá beneficiar grande número de pessoas, que você vai ajudar as pessoas a viverem melhor, a vocês fazerem mais, proporcionar mais bem-estar às pessoas. Eu tenho falado muito sobre Musubi nas minhas palestras, principalmente fora da Seichonoe, porque esse conceito de Musubi é uma coisa maravilhosa. Então, para quem quer empreender, para quem quer realizar algum projeto importante, é muito importante colocarmos em prática o Musubi, que é aquela união para criar valor, né? Valor para quê? Para o mercado, criar valor para a vida. Então, através dessa união entre pessoas, entre ideias, empresas, né, a gente consegue criar um valor para a vida. A gente tem inúmeros casos de empresas que prosperaram, cresceram muito, porque conseguiram criar valor através dessa união, conectando gente que precisa de um serviço e outras pessoas que podem oferecer aquele serviço. Então, essas grandes plataformas que você conhece aí, Uber, Airbnb, mesmo a Amazon, enfim, essas grandes plataformas, o que eles fazem? Eles conectam, no momento que a pessoa precisa de algum produto, de algum serviço, conecta aquela pessoa que tem aquela demanda com alguém que tem aquilo para oferecer naquele momento que aquela pessoa está precisando. Então, ao promover esse encontro, essa união que cria valor, então essas empresas estão promovendo o quê? O tal do Musubi, né? E quando você consegue fazer isso no momento que as pessoas estão buscando, aí sim essa é uma empresa que pode se tornar um unicórnio, ou seja, uma empresa que pode crescer bastante à medida que consegue então atender as necessidades, as dores, né? Por exemplo, no mundo das startups se fala muito das dores, né? As dores do mercado, as dores das pessoas, que na realidade são necessidades que precisam ser atendidas, né? São pessoas que precisam de alguma coisa e aí de repente tem alguma empresa, uma plataforma que oferece solução para aquele tipo de dor, aquele tipo de demanda. Então, para você que está empreendendo, é muito importante você fazer essas conexões e através dessas conexões você acertar o timing, acertar o momento de você de realizar aquele empreendimento.
Inclusive, uma das coisas que a gente avalia muito quando a gente fala sobre startups, para ver se aquilo que a empresa está oferecendo está no timing certo, ou seja, está atendendo uma demanda real do mercado, ou é alguma coisa que o empreendedor ele só está visualizando, ele só está imaginando resolver, mas pode ser que ainda não seja uma demanda tão relevante para o momento que a empresa está oferecendo. Inclusive a gente sabe de empresas que tiveram grandes ideias, ou pessoas que tiveram excelentes ideias, mas erraram o timing, ou lançaram antes, né, antes do tempo certo, ou seja, o mercado não estava pronto ainda, e aí ele gastou todo o seu dinheiro, fez grandes investimentos, e aí não conseguiu o retorno, porque errou o timing. O mercado ainda não estava maduro para adquirir aqueles produtos ou aqueles serviços. E também tem casos de gente que erra o timing porque chega tarde demais. Na hora que ele lança aquela ideia, lança aquela empresa, quando ele chega no mercado já tem muita gente oferecendo, então ele chegou tarde demais. E quando chega tarde demais, já não há espaço para ele, né? Então ele precisa pensar em alguma coisa diferente, trazer alguma inovação para que ele possa realmente encontrar um espaço no mercado. Então, acertar o timing é fundamental. Por isso que na Seichonoye a gente fala de a gente viver o aqui agora, fazer agora o que tem que ser feito agora, né? E não esperar aí para outros momentos. E no livro Essa Verdade da Vida, o mestre Masaru Taniguchi ele fala com muita força. Ele diz assim: conquiste o futuro através do agora. Então, meus queridos amigos, saibam que praticamente todas as grandes realizações humanas, né, as mais valiosas, as mais belas que existem nesse mundo, concretizaram-se graças ao pleno aproveitamento do agora, né? Então a gente precisa ter foco total no agora, porque agora o presente é o único tempo real, né? O passado e o futuro não existem na realidade, né? O que existe é o agora, o aqui e agora, que é o presente. Então agarre firmemente o agora e viva plenamente o agora. Não vamos errar o timing, vamos viver plenamente o agora e dê o máximo de impulso ao agora, né? Conquiste o futuro por meio da arma chamada agora, né? Então, para viver plenamente o agora, você deve empenhar toda a sua vida na realização de algum objetivo. Tem que fazer aquilo que tem que ser feito agora, né? Então, não é ficar pensando, elucubrando sobre o futuro e também não ficar vivendo só de glórias do passado ou viver refém do passado por uma história de insucesso do passado, alguma frustração. Então, do passado a gente tem que ter alguns aprendizados que a gente traz aqui agora para a gente colocar em prática agora, né? E o futuro, o que é? Você criar uma visão de futuro, você ter o sonho, mas aquele sonho tem que ser construído no presente, né? O passo a passo até você chegar lá onde você está almejando, né? E se você quer alcançar êxito na vida, tem que dedicar a sua vida com toda a força na conquista deste êxito, né? Então dedicar toda a força, toda a energia, é foco total. Não crie distrações no meio do caminho, que a distração é algo que divide as energias. Quando você tem muita coisa para fazer, ao mesmo tempo a gente acaba não fazendo nada direito. Então procure focar aquilo que é relevante para você, para a sua vida, e aí você estabelece a meta, estabelece o plano e começa a executar o plano nesse momento, tá? Não é uma coisa para o futuro, e sim você fazer aqui e agora aquilo que tem que ser feito nesse momento, com toda a sua energia, com todo o foco, tá bom? Então, para a gente ir concluindo aqui, é muito importante a gente ter o seguinte pensamento, né? Não existe o futuro, não existe
quando eu puder, quando eu conseguir, quando eu tiver dinheiro, ou quando eu tiver um sócio, ou quando chegar um momento mais oportuno. Então, não existe isso. Então, quem vive com essas condicionais acaba não fazendo nada. São pessoas que acabam dependendo muito de fatores externos para realizar as coisas. Então, é muito importante você ter essa consciência que o momento é agora, né? Decida ser feliz aqui e agora. Decide realizar as coisas aqui e agora. Não vamos esperar pelo novo normal, não vamos esperar passar tal da pandemia, não vamos esperar que todo mundo tome a terceira dose da vacina, não vamos esperar quando chegar o momento mais propício, quando as coisas melhorarem, ou quando eu tiver dinheiro. Então, nós temos que tirar essas condicionantes e você ter essa certeza. Eu tenho que fazer aqui agora o que tem que ser feito, né? E tomar essa decisão. Então, por exemplo, você que está querendo empreender ou você que já está empreendendo, o que você quer realizar? Onde você quer estar daqui 5, 10, 15 anos? Né? Em que momento, né, que você está hoje e onde você quer estar no futuro? Então, é preciso visualizar o futuro, porque nós temos que usar todo esse poder da imaginação, né, que nós, seres humanos, temos essa grande capacidade de imaginar, de pensar. Isso é uma dádiva de Deus. Só que não dá para a gente ficar focado somente no futuro, mas sim a gente visualizar o futuro e começar a agir aqui agora. E também não dá para a gente ficar refém de experiência do passado, ser escravo do passado, né? Eu, por exemplo, gosto de jogar tênis. E tênis não só é um jogo que você precisa ter a técnica, tem que ter a parte física, tem que estar em boa condição física, mas também tem que ter a parte mental. Quando um jogador ele fica preso num lance passado, que cantaram que a bola foi fora, mas ele acha que foi na linha, se ele fica muito apegado àquele lance, ele não consegue focar e concentrar no lance que está acontecendo agora. Então ele vai acabar errando e vai acabar perdendo o jogo. Então o que passou, passou, aprende com aquilo, mas tem que focar no aqui agora. Para quem joga golfe, por exemplo, é interessante, porque no golfe são 18 buracos, né? E se você ficar, você tem que ir dando aquelas tacadas, né, na bolinha e acertando cada um dos 18 buracos. Se no começo da partida você ficar pensando nos 18 buracos, você acaba errando a tacada no próximo buraco. Então, no golfe, o foco tem que ser no próximo buraco. Você fazer a sua melhor tacada para o próximo buraco. Atingiu aquele buraco, então você cumpriu uma etapa. Agora, o próximo lance é o buraco seguinte. E aí você tem que focar no buraco seguinte, botar toda essa energia, toda a sua atenção e concentrar para fazer muito bem aquilo que tem que ser feito naquele momento. E não ficar pensando nos outros buracos que você tem ainda pela frente. Obviamente você tem que ter a visão do jogo, do todo, mas na hora que você vai executar, você tem que executar com foco total naquilo que tem que ser feito naquele momento, né? E não ficar pensando em coisas que ficaram para trás, nem ficar pensando e gastando energia em coisas que ainda nem chegaram. Então você tem que concentrar no aqui, agora e dar o máximo de si e fazer o seu melhor para que aquele lance, aquela ação seja a mais efetiva, tá bom? Então comece a fazer o que tem que ser feito agora. Não vamos esperar por um dia, quando der, quando for possível. Não dá. Você deve conquistar o seu futuro realizando aqui agora o que tem que ser feito, tá bom? Então eu desejo a todos vocês uma grande empreitada, que seus empreendimentos sejam coroados de pleno êxito e para tanto foque no aqui e agora, dê o seu melhor, a sua melhor versão para que você faça aquilo que tem que ser feito aqui e agora da melhor forma possível. Tenho absoluta certeza que
o destino vai sorrir para você, que você vai ser muito feliz e vai realizar coisas grandiosas. Procure sempre ajudar, através do seu projeto, do seu empreendimento, ajudar grande número de pessoas. Quanto mais pessoas vocês beneficiarem, mais prosperidade, mais provisão infinita você vai atrair. Então, ficando por aqui, agradeço de coração a atenção, o carinho de cada um de vocês e que o seu projeto seja assim, tenha um grande sucesso, tenha um grande resultado, trabalhando em prol de maior número possível de pessoas. Que Deus os abençoe, cada um de vocês e seus familiares. Muito obrigado. Seja grandioso, seja amoroso, seja bondoso, seja decidido, seja aquilo que você sempre foi, seja luz. Este novo livro é um convite para você descobrir o que tem de melhor em si mesmo. Adquira já acessando o site www.livrariasni.org.br ou entrando em contato com o telefone 11 5074 4180. Muito obrigado! Em um novo ano, temos novas histórias para contar, novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia, podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado! Seja em meio a uma rotina atribulada, seja em meio aos desafios da vida, ou especialmente naqueles momentos sublimes de reflexão profunda ou em crises de solidão e dúvidas, todos nós precisamos abrir as janelas da mente e adentrar a um mundo onde residem todas as respostas. Precisamos receber em nossa alma o som da vida. Precisamos captar as mensagens de Deus. As janelas que abrem a mente para a solução de todos os problemas já estão em você, mas a Seiichi Onoye pode ajudá-lo nessa busca. Livro Dicas para captar as mensagens de Deus. Em cada página, uma chave para abrir as janelas da alma para ouvir a sagrada voz de Deus. Assim como uma flor de lótus aparentemente emergida da lama, mas majestosamente bela, o ser humano também é aparentemente emergido de condições materiais, mas sua natureza é divina e eterna. Contemple sua natureza real, divina e eterna por meio da leitura deste livro e abra definitivamente todas as janelas da alma para cultivar somente Deus em seu coração. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 5074 4180. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado!